Para mim, sempre foi extremamente comum ir numa maratona ou numa prova, na rodinha de alguém, e a determinada altura ver essa pessoa agarrada a uma das pernas e cair redondo para o lado. Eu durante anos e anos questionei-me. Se a promessa? Não, chamam-se queimbras. Eu nunca tive uma queimbra. Mas se tu és vítima das queimbras, este vídeo é para ti. Vou-te fazer um pequeno resumo sobre queimbras, como evitar queimbras, sobretudo, e se não conseguiste chegar a tempo para as evitar, durante uma prova, como é que tu te podes ver livre das queimbras, para continuares, pelo menos durante mais algum tempo. E já sabes, se és novo aqui no canal, pá, subscreve lá isso, ok? Queimbras. As queimbras são o principal problema do ciclista de domingo. Bom, talvez não sejam o principal problema, mas são um dos grandes problemas, porque o principal problema é quando a patroa lá em casa descobre as faturas da bicicleta e do material de ciclismo. Isso é que é um problema. As queimbras são efetivamente um problema, de diversas formas. Isto porque assumem-se como um problema porque aparecem, e a segunda é porque nunca ninguém te dá uma resposta fixa, firme, uma solução para tu te veres livre das queimbras. Ou se calhar, muito provavelmente já te deram, só que tu não acreditas que ela é assim tão simples. Anota isto. Anualmente, as empresas de suplementação ganham milhões e milhões. Isto porque te convencem que tu tens que tomar sempre qualquer coisinha para dar mais rendimento, ou então para te livrares dos problemas. A solução é simples. Tão simples que às vezes para nós coloca-nos em causa se isto é assim tão simples porque eu ainda não resolvi, talvez porque ainda não soubeste utilizar a solução da forma correta. Ou então és tão cético que não investes naquela que realmente é a solução. 90% das queimbras nos desportistas tem como origem a desidratação. E tu andas a gastar rios de dinheiros em magnésio. É verdade que o magnésio tem uma função fundamental na função muscular, ok? Mas também é verdade que o magnésio, para quem tem uma alimentação equilibrada, é consideravelmente abundante na tua alimentação. Até aqui, na escola aprendeste que 70% do teu corpo é composto por água. O que talvez não te tenham dito é que essa percentagem é alterada ao longo da tua vida. Ou seja, quando tu eras pequenote, tinhas mais do que 70%. Se estás na casa dos 20 anos, tens cerca de 70%. Mas se já passaste dos 20 anos, essa percentagem começa a reduzir substancialmente e na terceira idade é apenas de cerca de 50%. Já ouviste dizer que nós, quando envelhecemos, encolhemos? Isso não é bem verdade, porque os ossos não perdem dimensão, não perdem comprimento. O que realmente acontece é que a água é extremamente importante para a manutenção das articulações e principalmente na coluna, aqueles elozinhos que te dão uma dor de cabeça terrível, não é dor de cabeça, é dor de costas, porque são as tais hérnias. Eles são compostos essencialmente por água. São uma espécie de membrana viscoelástica que precisa de água para se recompor. À medida que tu envelheces, eles perdem elasticidade e eles perdem também volume. E ao compactarem, tu perdes altura e começas a ficar completamente encurcovado. Mesmo durante a tua vida adulta, enquanto pessoa saudável, sabias que podes perder até 3 cm de altura desde que acordas até que te deitas? Isto porque, primeiro, a lei da gravidade compacta-te contra o solo e ao espremer esses discos, eles também perdem hidratação durante o teu dia. E por isso é muito importante que tu te hidrates bem e que durmas também bem, porque durante a noite os discos intervertebrais repõem a hidratação e retomam ao seu volume normal, dando-te muito mais conforto e evitando problemas como pode ser o caso de uma hérnia. Mas agora que chamei a tua atenção para a necessidade da água, fundamentalmente para evitar as queimbras, porque é isso que nós estamos aqui a falar, ok? Tu já reparaste que sempre que compras uma garrafa de água, devias ler o rótulo
Aqui está descrita, de certa forma, a qualidade mineral. Os minerais ou eletrólitos que estão na água que tu bebes são fundamentais para o funcionamento muscular. São eles que vão fazer com que os músculos funcionem e sem as chamadas contrações involuntárias, que no fundo são as ditas queimbras, que é quando o músculo prende de repente e tu simplesmente não consegues libertá-lo. E isso provoca um espasmo, uma dor horrorosa, que tu já sentiste. Eu não, porque eu na verdade nunca na minha vida tive uma queimbra que me lembre. Para saberes se estás hidratado, é fundamental fazer aquilo que todos os atletas de elite fazem. Pesa-te todos os dias. Porque se o teu corpo é composto essencialmente de água, tu através do peso tu consegues controlar a quantidade de água que está no teu corpo. E tu vais perceber que essa quantidade de água, ou seja, o peso, vai variar substancialmente durante a semana. E até varia durante o dia. Experimenta, por exemplo, antes de treinar, pesa-te e depois no final do treino volta a pesar-te. E tu vais ver como aquele suor foi água a sair forte e feio. E tu tens que a repor. É muito importante tu repores. Anota o peso. É mesmo muito, muito importante. Só em água tu podes perder num dia, por exemplo, 3 kg, 4 kg. E se a hidratação é importante para o funcionamento muscular, se tu chegares desidratado às vésperas de uma prova, por exemplo, mais vale ficares em casa. Outra forma de tu perceberes se estás hidratado ou não é através da tua urina. Quando te levantas de manhã, porque para te pesares tens que fazer um protocolo muito simples, que é o levantar xixi balança, porque só te deves pesar depois de esvaziares a bexiga. E no momento em que estás a esvaziar a bexiga, tu consegues ver se estás ou não hidratado. Isto porque a urina deve ser incolor e inodora. Naqueles dias em que tu vieste dos copos na noite anterior e estás a urinar e não, estás desidratado, não é? Então tu consegues perceber pela cor. E portanto, ao longo dos dias, tu consegues perceber. Mas voltemos agora outra vez à composição da própria água, porque isto não é só encharcar de água, encharcar de água, encharcar de água. O que tu vais conseguir é, durante a semana, andas sempre a correr para a casa de banho. Já ouviste falar do chamado teste da camisa negra? Há pessoas que são mais gastadores de sódios do que outros. E isso é fácil de perceber no final de um treino, se utilizares roupa escura ou até mesmo negra. Se tu fores um gastador, tu vais ver marcas brancas de sal na tua roupa. Isso significa, ora bem, que tu precisas de um bocadinho mais de sódio do que outro tipo de pessoas. Eu, por exemplo, não sou um gastador de sódio. Isto pode ser uma das explicações pelas quais eu não tenho queimbras. A outra explicação também é que eu bebo água como um camelo. Recorda-te que o ano passado, quando fui fazer o Vila de Contas Extreme com o Bruno, só no primeiro dia, eu enchi 3 vezes o meu Camelback e gastei-o, sendo que o meu Camelback leva 3 litros. 3 vezes. 3 vezes no primeiro dia. É muita água. Bom, como é que tu podes fazer então se chegares à conclusão que dizes, é de facto, ó Pedro, e eu quando chego a minha roupa está toda manchada de branco. E eu às vezes até fico com manchas brancas na cara, porque há pessoas que efetivamente me dizem isso, conseguem ver, por exemplo, nas fitas do capacete. O que é que deves fazer? Então aí, talvez, muito provavelmente, seja necessário fazer alguma suplementação de sódio. Aquilo que eu recomendo são aquelas pastilhinhas. Há quem faça bidão com água, bidão com sais, mas aquilo que eu recomendo é que, em vez de meteres uma pastilha inteira num bidão, faz uma diluição. Podes, por exemplo, gastar meia pastilha por bidão e estás sempre a fazer uma ingestão constante e regular de sais ou de eletrólitos. Uma dica que eu dou com frequência para nós fazermos uma hidratação eficaz durante o exercício é bebermos água fresca. Isto porque quando nós bebemos água fresca, essa água, ao cair no estômago, há um aporte de sangue ao sistema gástrico, no fundo, para perceber o que é que se passa ali, porque a água está fresca e o corpo quer normalizar ali a temperatura o mais rapidamente possível, mas como faz esse aporte de sangue ao sistema gástrico, também vai eliminar a água do estômago mais rapidamente. Ou seja, hidratas mais rápido. Porque já todos nós experimentamos, isso aí eu já experimentei, beber água à temperatura ambiente e depois quando terminamos a prova ou ainda a meio da prova, temos o estômago cheio de água, fazemos assim e aquilo vai blu, 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 e é uma sensação extremamente desagradável, muito, muito desagradável. Hidrataste-te bem durante a semana, chegaste bem hidratado à prova,
fizeste uma hidratação constante, e uma hidratação constante é um homem adulto deve ingerir no mínimo 500 ml de água por hora, ou seja, é um bidão. Não adianta, como uma ocasião me disseram, que alguém tinha um amigo que andava a treinar o corpo para funcionar sem água. Era bom, era. Eu também, uma ocasião, tentei treinar o meu carro para funcionar sem gasolina. O que aconteceu foi que eu fiquei na autoestrada. Mas vamos imaginar que fizeste tudo segundo os regulamentos e mesmo assim tiveste que puxar um bocadinho acima daquela que seria a intensidade desejada e pau, queimbra. Forma de evitar? Sim, na verdade, há um pequeno truque que eu vi há muito tempo e já pus atletas meus a testar isso, porque eu não tenho queimbras, e efetivamente eles dizem que funciona de forma imediata, que é água de picles. Como raio vais tu levar água de picles para a prova? Pois, isso aí já é outra questão. Se tiveres uma pequena botijinha, uma coisinha só mesmo para SOS, mas a verdade é que a água de picles parece que funciona mesmo. O que realmente acontece, e a explicação científica para isto, é que tu quando puseres água de picles para a boca, põe para debaixo da língua. E tu vais ter aí sensores que te vão dar informação ao cérebro, que te vão dar informação ao corpo, como quem diz, epá, liberta a queimbra porque vai ajudar a caminho. Isto porque a água de picles é tão saturada de sódio, mas tão saturada de sódio, que aquilo, meu Deus, não é? No fundo o que estás a fazer é enganar o corpo com um pequeno truque, porque a probabilidade de voltar a sentir a queimbra dali a uns bons metros ou dali a uns quilómetros é muito grande, porque o corpo vai estar desidratado de qualquer das formas. A partir do momento em que surgem queimbras, está desidratado. Quem deve tomar magnésio? Isto porque eu disse no início que 90% das queimbras são provocadas por falta de água e não por falta de magnésio. E tu ficas a pensar, e os outros 10%? Será que eu me incluo nesses 10% que devem tomar magnésio? São causas, no fundo, também desconhecidas, ok? E os médicos recomendam que as grávidas tomem magnésio. Por isso, se estás grávido, parabéns. É uma das razões clínicas para tomares magnésio. Porquê que tanta gente receita magnésio para aí? Opa, porque é um suplemento que dá dinheiro a rodos, não é? Na alimentação, a rodos. Mas também dá dinheiro a rodos, não é? E é preciso pagar Ferraris e Lamborghinis, essa porra do pessoal da suplementação, que isso também dá dinheiro a rodos, não é? Coisa, não estou a dizer nada, porque sinceramente, se tiveres uma alimentaçãozinha decente, se beberes a aguinha até pioras e fizeres o exercício como manda a regra, pá, não tens queimbras. As probabilidades de teres queimbras são muito pequenas, muito reduzidas, e se tiveres queimbras não há magnésio que valha, quando muito, olha, água de picles, ok? Eu espero ter ajudado em alguma coisa. É tudo por hoje. Pessoal, deem um like, deixem os vossos comentários e subscrevam e partilhem com o vosso amigo que está sempre agarrado às pernas, que cheio de queimbras, mas não bebe água. E vemo-nos no próximo vídeo. Fui!